Boa tarde, Formiga. Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Existe uma responsabilidade maior para a conquista desse título do Vila Nova pelo adversário ser uma equipe do interior? Qual que é o peso ou a diferença de uma final contra a equipe do interior ou se fosse, por exemplo, o Goiás ou o Atlético? Boa tarde. Acredito que não, porque se trata de uma final e temos que respeitar a equipe do Anápolis, que fez um grande campeonato também. Respeito total a eles, mas com certeza que a gente tem essa vontade de buscar esse título depois de tantos anos. Agora é trabalhar e pensar nessa final já no primeiro jogo de domingo e, se Deus quiser, já largar com uma vitória. Fala, Formiga. Luiz Felipe, do Jornal Popular. A gente estava até conversando antes também, né, sobre a final de 2021 contra o Grêmio Anápolis. E agora o destino coloca vocês em frente a outra equipe de Anápolis. E você que participou daquela final, você fez um gol. Qual que é a sensação de voltar e a diferença? O que você acha que mudou no Vila Nova para essa final desse ano? Boa tarde. Acredito que mudou bastante. Claro que para mim mesmo, fica aquele sentimento de tristeza de não ter conquistado o título. Mas acho que não é da permissão de Deus também, não era para ser nosso. E agora temos outra oportunidade contra a equipe do Anápolis. Como eu falei, total respeito pela equipe do Anápolis. É uma equipe muito bem treinada, com jogadores muito fortes fisicamente. É um jogo muito pesado. Mas acredito que a nossa equipe está preparada. Nosso grupo tem muita qualidade e tem grande chance de fazer um bom resultado já nesse primeiro jogo. Boa tarde, Formiga. Felipe André, da Fenomenal Esportes. Formiga, essa final coloca em campo não só as duas melhores campanhas da competição, mas coloca o melhor ataque contra a melhor defesa, né? Você, como um defensor, como um lateral esquerdo dessa melhor defesa da competição, como é que você vê esse sistema do Vila Nova e como é que você vê também o setor ofensivo do Anápolis, né? Promete ser um embate bem importante. Boa tarde. Acredito que vai ser um embate muito forte, que nem eu falei. A equipe deles tem muita qualidade, mas também na nossa defesa começa já no ataque também, né? Já lá com o Poveda, que se entrega a todo jogo, às vezes não tá marcando mais o que ele entrega para a equipe. O professor tem elogiado, todo mundo tem dado os parabéns pro pessoal da frente. Eu acredito que vai ser um grande jogo, por conta das duas melhores campanhas da competição. E acredito que, como é final, é decidido em detalhes, mas a gente está preparado para esse jogo. Ô Formiga, analisando um pouco seu posicionamento nos jogos do Vila Nova e também o posicionamento do Elias, dá pra ver ali que vocês dois formam uma dupla perfeita de laterais, porque o Elias é um jogador muito agudo, vai na linha de fundo, ataca essa linha de fundo, e você é um jogador que defensivamente é quase impecável, tá fazendo uma grande temporada. Eu queria que você respondesse sobre essa sua parceria com o Elias um pouco mais à frente, você ajudando muito mais o setor defensivo, e também te perguntar se você se sente sacrificado por conta do posicionamento do Elias nos jogos. Acredito que é tudo treinado, né? O professor passa para nós. É claro que a minha característica é totalmente diferente da do Elias. A dele é, que nem você falou, agudo, mais ofensivo. O meu perfil sempre foi mais defensivo. E acredito que deve ter casado bem com a formação que o professor coloca, com o que ele pensa sobre o jogo. E, não tem nada de... Como eu posso falar? Não tem nada de errado, um ataque que outro defende, que vai muito do que o professor pede para nós nos treinamentos, já que ele sabe que eu sou melhor defensivamente que o Elias, e ficar mais postado, sempre dar a opção por trás. E é isso. Mas também tem que valer a pena a entrega dos volantes, do Arilson e do João, do Ralf, que tem entrado muito bem, o Paulinho também. Tudo isso é treinado. Formiga, Núbia da Tigrão TV, eu vou entrar um pouco na questão que o Luiz te perguntou em relação à final de 2021. Ele te questionou sobre o que mudou no Vila Nova, do time de lá para cá, né, daquela edição da final e para cá. E eu vou te perguntar o que mudou no Formiga daquele jogo, daquela primeira passagem aqui no Vila Nova e para agora, para esse Formiga de agora, que chega nessa final de agora, já com mais rodagem, já com outra cabeça. O que mudou no Formiga de lá para o Formiga de agora? Falando em relação ao time, mudou bastante, mas também mudou bastante o clube, né? Todo mundo sabe, a estrutura que o Vila tinha e a que tem hoje em dia proporciona um trabalho muito bom a todos os atletas. E do Formiga mudou bastante, um jogador mais maduro, mais experiente. E que eu procuro trabalhar sempre, que nem eu falei, quando tá jogando ou não, eu vou estar procurando sempre ajudar, como eu sempre fiz, e procurando sempre fazer o melhor pro Vila.
falando do jogando ou não, se a gente pega o scout, né, os dados dos jogadores do Vila no campeonato, você junto com o João Vieira são os jogadores que mais têm minutagem por jogo, jogam praticamente os 2 tempos inteiros, né? Dificilmente são substituídos. E nessas 2 semanas de preparação, como que tá essa condição física do Formiga que joga os 2 tempos inteiros, tá bem, tá inteiro, vai aproveitar essas 2 semanas cheias para se preparar bem fisicamente, descansar? Como que tá esse Formiga, que é um dos que tem mais jogos e minutagem no Vila esse ano? É claro que o cansaço é nítido, porque jogar a cada 3 dias não é fácil, mas tem que também parabenizar o professor Lopes pela parte física, o professor Daniel. É que nem eles cobram, é bastante descanso, alimentação, e agora tendo uma semana inteira para trabalhar, acredito que dá para recuperar muito bem e tá todo mundo bem pro jogo de domingo contra o Anápolis. Na primeira fase do Goianão, o Anápolis e o Vila ficaram no 0-0. Você acredita que vai ser um jogo mais nessa perspectiva, um jogo mais muito defensivo? Você acha que as 2 equipes vão mais para o ataque? Você vê muitas diferenças entre esses 2 enfrentamentos? Acredito que vai ser um jogo muito pesado, por conta de 2 equipes ser muito bem fortes fisicamente. Tem um jogo muito agressivo. Mas é claro que nós vai para lá para procurar a vitória, tentar largar com a vitória já nesse primeiro jogo e respeitando a equipe deles, mas nós vai lá para buscar a vitória. Formiga, falando ainda um pouco sobre a classificação contra o Goiás, o Vila ganhou no agregado em meio a uma atmosfera muito envolvente, estádio lotado, clima de decisão, clima de clássico, provocação de ambos os lados. Queria que você falasse um pouco dessa perspectiva, do que significa para você e para o elenco não só passar a final, mas passar da forma como foi contra o maior rival, tendo um estádio lotado, essa atmosfera favorável, e como que isso impulsiona vocês a chegar nessa final? Claro que é gratificante o que a torcida fez no domingo ali. Foi que nem eu falei depois do jogo, dar o parabéns para a torcida, que eles são o nosso 12º jogador, e a festa linda que eles fizeram nos impulsionaram a classificação. E já falar de antemão, nós estamos contando com eles para domingo. E se Deus quiser sair com esse título, porque a torcida merece, o clube merece, pelo trabalho que vem fazendo há anos. Formiga, se a gente for falar com o torcedor, a ansiedade é muito grande, né? A possibilidade de acabar com o jejum é que incomoda há muitos e muitos anos. Mas eu queria perguntar da ansiedade do lado do Formiga, né? Como é que você está se vendo para essa final? Se já é algo que começa a pensar a todo momento, se você tenta se desligar um pouco, ou se você já tenta observar demais o adversário. Como é que é o William Formiga, principalmente antes de uma final? Para mim, particularmente, eu já queria que fosse domingo ou amanhã, porque eu não vejo a hora de poder estar em campo já para jogar essa final. Acredito que está todo mundo ansioso para essa final, para tentar buscar esse título. Mas também o que o professor falou, ter paciência, ter cabeça boa. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, mas a equipe está sendo bem preparada para essa final. Ô, Formiga, na fase de pontos vocês tiveram um pouco de dificuldade contra o Anápolis, né? Ficou no empate lá no Jonas Duarte. E nos clássicos vocês acabaram vencendo. Então, na minha visão, vocês tiveram até mais dificuldade enfrentando o próprio Anápolis do que Goiás e Atlético Goianiense. Você acha que nesse campeonato goiano, o Anápolis ele é um time mais competitivo, tanto que o Goiás e o Atlético Goianiense, principalmente falando dessa final? Eu acredito que seja. Eu, particularmente, vendo os jogos, que eu gosto de acompanhar, eu gosto da equipe do Anápolis, é uma equipe muito, muito bem treinada, como eu falei. É claro que jogar um clássico é totalmente diferente, mas todas as equipes acredito que deu uma oscilada na competição, é normal, que nem a nossa equipe, todo mundo se conhecendo ainda naquele jogo do Anápolis, não tinha definido uma formação ainda, mas agora não tem para onde fugir. Eu acredito que vai ser um bom jogo, a equipe está bem treinada, bem preparada.